Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar sobre promessa. Quantas são as promessas que temos na nossa vida da parte de Deus? Você, de repente, que está me ouvindo, você já teve promessas reveladas na sua vida? Muitas já aconteceram, algumas ainda vão acontecer, só que no meio do caminho, no meio da promessa, o inimigo sempre vai se levantar. E de repente você está passando por esse momento na sua vida. De repente você olha ao seu redor e fala: essa promessa não vai acontecer mais, já era. Eu não vou receber isso que um dia Deus me prometeu. Ei, se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Hoje eu vou ler sobre Moisés, sobre o povo de Israel. E o povo de Israel, eles tinham uma promessa que foi feita lá atrás para Abraão. Só que o inimigo, ele pensou que poderia acabar com essa promessa, mas quem fez a promessa foi Deus. E se foi Deus que fez, não tem inimigo, não tem macumba, não tem inveja, não tem nenhuma situação que possa impedir o agir de Deus. Hoje eu vim aqui só para te falar: o que Deus te prometeu ainda está de pé. Vamos começar nossa leitura lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, no verso 15. Diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servistes de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-o, mas se for filha, deixa que viva. O rei do Egito, chamado Faraó, ele se sente ameaçado. Sabe por quê? Porque o povo de Deus estava crescendo sem maneira. O povo de Deus estava se multiplicando. E o medo daquele rei era que o povo crescesse tanto que se um dia eles quisessem formar uma guerra, eles iam vencer o povo do Egito, porque eles já eram numerosos. Olha o que diz também lá no livro de Êxodo, para a gente entender um pouco mais sobre como esse crescimento do povo de Deus aconteceu. Êxodo no capítulo 1, a partir do verso 1. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Olha o que a Bíblia vai dizer: que quando eles desceram para Israel, na verdade, quando eles desceram para o Egito, né? Eles estavam em Israel, quando eles desceram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Eram somente 70. Só que o povo, ele vai crescer sem medidas. Sabe por quê? Porque no Egito havia um homem que foi muito abençoado por Deus. E ele se tornou governador, e seu nome era José. E Jacó era o seu pai. Israel, naquele tempo, estava passando por um tempo de grande fome. Então Jacó, ele sai de Israel e vai para o Egito com a sua família, que são essas 70 pessoas. Então Jacó, ele fala assim: ó, vamos todo mundo para o Egito. Porque José, o meu filho, ele é governador do Egito, então ele vai abençoar a nossa vida lá. E realmente foi isso que aconteceu. Quando o povo, a família de Jacó chegou lá no Egito, José já tinha separado terras. O rei que estava nesse tempo no Egito era um homem bom, um homem que confiava em José. Então ele disse: ó, José, você pode dar terras para sua família, a sua família pode plantar, pode colher, pode trabalhar. Seguidores, às vezes, Deus permite que a gente venha passar um tempo de paz.
E esse povo estava passando por um tempo de paz, porque lá em Israel estava um tempo de fome. Só que quando eles chegaram no Egito, eles tinham terra, eles plantavam, eles colhiam. Só que o inimigo nunca vai estar satisfeito com a paz que você tem. E o rei, que conhecia já José, que tinha colocado José como governador, agora ele vai morrer. E aquele povo todo que conhecia José como homem de Deus vai morrer. Então agora vai vir outro rei. Vai vir outro governo. Vai vir outras regras. E a Bíblia vai dizer que agora vai começar a perseguição. Sabe quando você tá de boa aí na sua vida? Quando você pensa, nossa, eu não tenho problema nenhum, eu tô na paz. Esse é o momento de você orar, de buscar. Porque quando a gente está em paz, a gente tem que buscar forças em Deus para que quando o problema vier, a gente tenha força para resistir, para lutar contra ele. E a Bíblia vai dizer que agora vai começar uma perseguição. Por quê? Porque o novo rei, ele percebe que o povo de Deus estava crescendo de um modo assustador. E ele começa a pensar, se eu matar os meninos que nascerem, a força do povo vai acabar. O povo vai parar de crescer. O inimigo pensa que quando ele age em alguma área da nossa vida, ele vai desanimar a nossa fé. O inimigo pensa que quando ele toca em alguma coisa que a gente quer muito, vai desanimar a gente. O inimigo aqui, que era o rei do Egito, pensou, se eu matar os meninos quando nascer, eles não vão mais poder procriar, não vão mais poder gerar filhos, e com isso o povo de Israel vai diminuir. A força do povo vai acabar. Porém, o faraó, ele não sabia que a força do povo, nem o crescimento deles estavam na própria capacidade, e sim na promessa que um dia foi feita. Eu gostaria de ler essa promessa que foi feita para Abraão. Olha o que Deus disse para Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o meu nome, se tu uma bênção. Abraão era pai de Isaque, Isaque pai de Jacó, e Jacó pai de José. Você está entendendo por que o povo estava crescendo sem maneira, sem força, por causa da promessa? Às vezes você olha para o que Deus está te dando e você não entende o porquê. Nossa, por que Deus está sendo tão misericordioso comigo? Eu não mereço. Ah, irmãos, a gente não merece mesmo. Mas é por causa das promessas. E como eu te falei, eu estou aqui só para te dizer que a promessa ainda está de pé. Essa mesma promessa que Deus fez para Abraão, dizendo, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, seja uma bênção. Essa promessa também vale na nossa vida. E Gênesis também, no capítulo 26, no verso 4, Deus ainda promete também dizendo, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Até o Egito era do povo inimigo, mas nesse momento Deus tinha entregado para o povo também. Não importa aonde seja, o lugar que seja, Deus ele vai te fazer uma bênção aonde você estiver. E Deus diz, na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Então, voltando para Moisés, ainda no livro de Êxodo, diz assim, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Agora deixa eu te perguntar, essa mulher, ela deu à luz a um filho no tempo de morte, no tempo de matança. Qual era a ordem
de Faraó, nasceu menino, morre. Quem olhasse de fora essa situação ia pensar, oh, coitada da Joquebede. Oh, Deus não teve misericórdia dela. Ela vai ter um menino? Ela gerou um problema? Agora vão matar esse menino? Ei, quem está olhando para a sua vida pode até estar pensando, olha que problema na vida dessa pessoa. Ih, não vai dar certo. Ih, Deus não está tendo misericórdia dela. Não está tendo misericórdia dele. Meu irmão, Deus não precisa de palpite de ninguém. Quem olhasse para a vida de Joquebede ia falar, coitada dessa mulher, teve um filho homem no tempo que todos os meninos vão morrer. Deus não via um problema ali, Deus via a solução. Deixa eu te perguntar, era mais fácil para Deus pegar um homem vivo, um homem já adulto, para ser o libertador de Israel, para tirar o povo? Porque agora esse novo rei estava escravizando o povo. Esse novo rei estava forçando o povo de Deus a trabalhar, estava pegando as mulheres, fazendo como escravas. O povo de Deus estava sofrendo. E o que era mais fácil? Pegar já um homem e libertar aquele povo? Ou no tempo de morte, nasceu um menino que poderia morrer para libertar o povo? Era mais fácil pegar um homem já. Só que Deus, ele não quer o mais fácil. Deus, ele não quer o provável. A Bíblia até diz, né, em 1 Coríntios, que Deus, ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada, e as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Deus, ele não quer palpite, Deus, ele não quer que você ensine como ele tem que agir, ele age e pronto. Quem olhasse para a vida de Joquebede, como eu falei, ia falar, coitada. Mas Deus estava vendo a solução do povo dele. Deus, ele queria mostrar, meus filhos, não tem decreto, não tem homem que seja mais forte do que as promessas que vêm do céu. Ei, não tem problema, não tem dívida, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem falta de dinheiro, não tem nada que possa anular as promessas que vêm do céu para a sua vida. Só que olha o mistério que essa mulher fez quando o menino nasceu. A Bíblia diz que ela escondeu. Seguidores, vai ter vezes que você vai ter que esconder as promessas de Deus na sua vida até que elas se cumpram. Sabe por quê? Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Imagina se Joquebede saísse pelas ruas falando, eu tive um filho menino, e agora? Faraó vai matar. O primeiro vizinho fofoqueiro que tivesse já ia contar, ó, Faraó, Joquebede lá teve um menino. Porque tem muitas pessoas que querem o seu bem, mas também tem muitas pessoas que querem o seu mal. Tem promessa de Deus? Ore, busque. Se for preciso, esconda. Mas quando esse milagre, quando essa promessa ela começar a crescer e dar frutos, você tem que glorificar o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando o menino já era grande, a mãe já não podia mais esconder. Quando o seu milagre for grande, você não pode mais esconder, você tem que glorificar a Deus. Mas enquanto ele não se cumpre, cuide dele. Tem promessas para o seu casamento? Ore, cuide dele, não saia espalhando, ó, tô sofrendo, ó. Não. Porque o que para quem estava olhando de fora ia ser sofrimento na vida dessa mulher, foi a salvação para o povo de Israel. Porque o filho dela se chamou Moisés. E como sabemos, Moisés foi o libertador de Israel. O inimigo queria matar o menino, mas o próprio inimigo cuidou do menino. Porque a Bíblia diz que Moisés, ele foi criado no palácio. Ai, meu Deus, se você pudesse entender
Que o inimigo, ele não tem força, ele não tem autoridade diante do que Deus prometeu na sua vida. Se for preciso, Deus faz até o inimigo te ajudar. Porque quem queria matar o menino? Faraó. Mas quem foi que criou o menino? Faraó. Faraó deu comida, deu estudo. A filha de Faraó criou ele ali na cara de Faraó. Ah, seguidores, se você pudesse entender que não tem diabo, não tem nada que vai paralisar o que Deus te prometeu. Você vai se alegrar comigo hoje. Você vai conseguir olhar para o céu e falar: eu confio. Ainda que a ordem seja: eu vou morrer, eu vou perder. A ordem do Senhor é que vai prevalecer. Eu vou vencer, eu vou conquistar. A ordem do Senhor é o que vai prevalecer na sua vida. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Ah, Senhor, grandes são, Pai, as inúmeras provações que temos passado. Mas o Senhor vê cada uma. O Senhor conhece. Como lemos hoje a palavra de Deus, a ordem do inimigo era: mate todos os meninos. Porque eles estão crescendo sem maneira. Eles estão crescendo sem medidas. O inimigo está pensando, Senhor, que a nossa força está nos nossos filhos. O inimigo está pensando que o nosso crescimento está no nosso braço, no nosso acordar cedo e no nosso dormir tarde. Não, nosso crescimento está vindo do Senhor. Por quê, Pai? Eu nem merecia. O que eu estou vivendo, essa pessoa talvez nem merecia. Os inúmeros livramentos, as inúmeras coisas boas que o Senhor já fez na vida dela, na vida dele. Mas o teu amor, Senhor, tem feito com que as promessas, uma por uma, eu confesso que não é no nosso tempo. Algumas demoram para os nossos olhos, algumas são rápidas, mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E o Senhor foi na vida de Moisés. Tentaram matar os meninos, mas o Senhor fez do que era para ser maldição em bênção. Eu determino que o que era para ser maldição na sua vida, o que era para trazer a morte, o que era para trazer o sofrimento, o que era para trazer a tristeza, vai se transformar em bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.